Olá a todos do canal, inscreva-se e ative as notificações. Ministro do STF quer proibir igrejas de lançar candidatos. O cidadão reúne 100.000 pessoas num lugar e diz: meu candidato é isso. Estamos discutindo para caçar isso, afirmou Mendes. Saiba mais. Após as votações desta semana, o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ganhou grande destaque. Acabado o julgamento de Temer, o presidente Gilmar Mendes diz que a Corte se dedicará a estudar mecanismos para bloquear o que considera abuso do poder econômico e a influência das igrejas nas eleições. Depois da proibição das doações empresariais pelo Supremo Tribunal Federal, hoje quem tem dinheiro? As igrejas. Além do poder de persuasão, o cidadão reúne 100.000 pessoas num lugar e diz: meu candidato é isso. Estamos discutindo para caçar isso, afirmou Mendes em entrevista recente. O magistrado acredita que há um potencial para abuso de poder econômico, uma vez que esse tipo de doação é de difícil verificação. Ele diz estar preocupado com o uso da estrutura física das igrejas para influenciar as eleições. Outra coisa é pegar o dinheiro da igreja para financiar campanhas. Se disser para o fiel que agora o caminho para o céu passa pela doação de R$100, por que eu não vou para o céu? Ironiza. Contudo, o STF ainda não esclareceu quais medidas poderia aplicar, uma vez que ainda existe lei sobre o tema no país. Via de regra, a Justiça Eleitoral trata os casos de abuso religioso como outras formas de irregularidade, equiparando-a ao abuso de poder político, por exemplo. Uma vez que não existe uma norma clara, a investigação se torna difícil, pois esse é um crime que sequer existe formalmente. Gilmar Mendes não é o único que pensa assim. O vice-procurador-geral eleitoral Nicolau Dino já pediu ao TSE que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, fosse condenado por abuso de poder religioso. Durante a campanha a governador em 2014, o bispo licenciado da Igreja Universal foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral de usar a estrutura do templo da igreja em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, como comitê. Foram encontrados no local milhares de fichas cadastrais que traziam a indicação de páginas de Crivella na internet. Junto estavam centenas de formulários pastorais, alguns já preenchidos por fiéis da igreja, que traziam um campo específico para ele colocar o número do título eleitoral. No parecer enviado ao TSE, Dino escreveu que era fundamental coibir a prática do abuso do poder religioso, isto é, a exploração do discurso litúrgico para a supressão da autonomia política de fiéis, comumente obsequiosos às orientações clericais. 3 anos depois, o caso ainda aguarda a apreciação do ministro Herman Benjamin, do TSE. Investigação difícil. Em entrevista à Gazeta do Povo, a professora da FGV Direito, Rio, Silvana Batini, explica que é bastante difícil fazer uma investigação profunda para comprovar a influência de lideranças religiosas no voto. Por exemplo, com a proibição de doações de pessoas jurídicas, após as descobertas de irregularidades apontadas pela Operação Lava Jato, os membros de uma igreja poderiam ser pressionados por líderes religiosos a doar diretamente para seus candidatos. Se isso ocorrer, haveria a caracterização do crime de abuso econômico, na forma de abuso de poder religioso. Batini reclama que poderia haver ainda outros tipos de abuso. Se um pastor afirmar que o fiel precisa votar em determinado candidato alegando que é o que Deus quer, isso pode caracterizar abuso de poder político, acredita. Diante dessas situações, é possível que a Justiça Eleitoral estabeleça novos parâmetros para julgamentos onde o abuso religioso esteja configurado. Gospel Prime. Olá a todos do canal, inscreva-se.